Entre o Jesus da graça barata e o Jesus do legalismo, fique com o Jesus missionário. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, faça parte do que a gente faz por aqui. Se você gosta de Bíblia, de teologia, esse é o seu lugar. Hoje a gente continua a nossa jornada lendo a Bíblia NVT. Essa Bíblia 365 está na nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Ela te ajuda a ler o texto todos os dias. São 4 sugestões de texto para cada dia do ano. E se você ler todos os textos a cada dia, em um ano você completa a leitura bíblica. E hoje eu queria falar sobre isso. O legalismo, a graça barata ou a hipergraça e a missiologia e o Jesus missionário. Para isso a gente vai ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, no versículo 20, passagem super famosa, em que Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele é. Vamos lá. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Na NVT está assim, o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Outras traduções vão estar um pouquinho diferentes. Por exemplo, a NVI vai dizer que ele é o Messias de Deus. Em vez de Cristo, usa Messias, a palavra significa absolutamente a mesma coisa. Christos em grego é Messias, Moshiach em hebraico é o Messias, as duas palavras significam ungido. Você é o ungido de Deus, é o que Pedro está afirmando. E na NVI você vai ver é o Messias de Deus. Na Nova Almeida atualizada, a Nova Almeida atualizada vai dizer tu és o Cristo de Deus, mesma coisa que a NVI, né? O Messias de Deus, o Cristo de Deus. A Bíblia de Jerusalém, tu és o Cristo de Deus. Aliás, se você quer saber mais sobre a Bíblia de Jerusalém, você pode dar uma olhada aqui no canal, que ontem eu fiz um vídeo detalhando sobre o que ela é, como que ela funciona, se vale a pena para você, né? Então, dá uma olhada ali. O Cristo de Deus, o Messias de Deus. E a NVT faz uma opção diferente aqui e traduz como o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Então, Cristo ou Messias aqui, a ideia é que ele vai fazer o trabalho messiânico, que ele é o Messias de fato, Cristo e Messias são sinônimos. Por que algumas traduções traduzem como de Deus? E a NVT está fazendo um outro trabalho, na minha opinião muito inteligente, por sinal, de traduzir como enviado por Deus. Porque o que está aí no grego, na língua original, em Lucas, e veja, eu não costumo falar muito do grego nesses vídeos de devocional, porque para estudo devocional, o grego e o hebraico são úteis, mas não são imprescindíveis. A gente tem boas traduções em português. Hoje eu vou dar um pouquinho desse contexto do grego, simplesmente para dar um colorido maior na passagem e para a gente entender aqui onde eu estou querendo chegar. No grego tem um treco que está acontecendo aqui, que é o seguinte, é declinação, que a gente não tem em português. Então, a declinação de palavras, nesse caso, de um artigo, de um substantivo, dá uma ideia de como aquela palavra vai funcionar na frase gramaticalmente. Falando em português mais simples e mais claro, tá? Cristo de Deus é uma tradução bastante literal do que está acontecendo aqui. No grego vai ser ton Christon, o Cristo, declinado no acusativo, o Senhor é o Cristo, tu, teu, declinado no genitivo de Deus. Tu, teu aparece em outra expressão muito comum no Novo Testamento. Basileia, reino, tu, teu, de Deus. É o reino de Deus. Basileia, tu, teu, é o reino de Deus. Aqui é ton Christon, tu, teu, é o Cristo de Deus. E o tu aí está sendo traduzido como essa preposição de. Só que é um artigo declinado no genitivo, junto com o substantivo teu, também declinado no genitivo. Esse genitivo, ele tem uma característica que ele pode ser de posse, então quem está no declinado genitivo possui alguma coisa, ou origem.
dar origem a alguma coisa. O nome genitivo traz um pouco dessa conotação já, né? Na própria etimologia né? Genitivo dá essa ideia de dar origem a algo ou de algo ter a procedência em alguém que está no genitivo. E essa ideia de procedência se encontra nessa passagem aqui no grego. É o Messias da parte de Deus, é o Messias vindo de Deus. E então, de maneira bastante hábil, o tradutor da NVT traduz como o Cristo enviado por Deus, que vem da parte de Deus. Essa é a ideia. Por isso que o tradutor tomou uma opção, um caminho diferente de tentar explicitar com outras palavras o que a gramática do grego está querendo dizer nessa passagem. É o Messias enviado por Deus, é o Messias da parte de Deus. Quando a gente olha para esse Messias da parte de Deus e essa identidade de envio no próprio Cristo, a gente já não pode mais, isso nos impede de imaginar um Cristo que coaduna, que facilita, que faz um caminho da hipergraça ou da graça barata, como talvez os discípulos de Bonhoeffer gostariam de dizer, de uma graça muito que você pode fazer qualquer coisa porque Deus vai perdoar mesmo, ou até essa graça da teologia dos coaches, se você quiser, de hoje em dia, de que você é muito especial para Deus e de uma vida de unicórnios e que Jesus quer o seu sucesso e coisa do gênero. É muito difícil, porque quando a gente pensa no Messias enviado da parte de Deus, a gente está falando que Deus enviou a si mesmo para uma tarefa messiânica que inclui dor, que inclui se envolver com crueldade, que inclui presenciar a maldade, sentir tudo isso na própria pele, quando ele mesmo poderia ter permanecido absolutamente alheio, sem sofrer nada dessas coisas. Ele escolhe um envio para se envolver com tudo aquilo que existe mais terrível na humanidade, culminando com o clímax na própria cruz, na coroa de espinhos, nos cravos, nas cusparadas, nas chibatadas, mas não apenas nisso. Imagina o próprio Deus enviando o divino Jesus, a própria Trindade se envolvendo na história humana, de forma que o próprio Deus vem em forma de bebê e se submete às condições de dependência que um bebê humano tem que se submeter, de aprender a mamar, de aprender a dormir, de ter o seu bumbum limpo pela mamãe. Imagina! Maria, nesse aspecto, é de um privilégio magnífico, né? De ter trocado as fraldas do próprio Deus. Imagina no que Deus está se submetendo debaixo dessa ideia de envio. Não cabe a ideia de graça barata. Ao mesmo tempo, não cabe a ideia de um esforço legalista para alcançar o próprio Deus, para estar com Ele, porque é o envio do próprio Deus em nossa direção e não o que fazemos para chegar até Ele. Nessa declaração petrina, você é o Messias de proveniência divina que Deus enviou. Nessa simples declaração, de pronto, a gente já descarta se não as duas das maiores expressões do que tem sido a espiritualidade evangélica dos nossos tempos. Ou de um Deus que parece mais uma fantasia de ursinhos carinhosos e que lida com um mundo de arco-íris desenhado por uma classe média que não entende o próprio ego, perdida na própria identidade, na busca por uma identidade ou por sentido da vida, ou talvez esse Deus que exige do ser humano um determinado conjunto de usos e costumes para que esse ser humano, pelo seu desempenho desses usos e costumes, alcance dignidade diante do Senhor. Não vai acontecer, ninguém é digno diante de Deus. O mero conceito de envio descarta de pronto essas duas concepções de espiritualidade envoltas no que é o evangelicalismo atual. No lugar disso, o texto parece apontar para um Jesus que tem como
grande característica a tarefa, o trabalho missional. O que é missão? O que é a ideia de missões? Isso não é um vocábulo nativo do texto bíblico, mas a ideia de missionário é de alguém precisamente enviado, como Jesus é enviado da parte de Deus. Quando a gente pensa nesse Jesus em missão messiânica, em envio messiânico, a gente deixa de lado a graça barata, a gente deixa de lado o legalismo e a gente se investe numa espiritualidade que reconhece a graça de Deus, que nos convida para participar de uma missão da qual nós não merecemos, melhor dizendo. De uma missão da qual nós não merecemos participar. Para sermos envolvidos numa história de contar a história desse Deus que poderia permanecer alheio a tudo, mas escolhe lidar com a dor, com o sofrimento, com a crueldade humana, com o resultado do pecado concreto nesse mundo que faz com que esse mundo seja caído. Mas precisamente pelo desempenho do envio, porque o Messias ele é enviado para transformar essas realidades de dor, de sofrimento, de crueldade, de maldade, em circunstâncias de vida, de bondade, de virtude. E então a nossa espiritualidade deixa de ser uma caminhada um tanto egocêntrica e narcisista em busca do nosso próprio eu na graça barata, e tão narcisista e prepotente e arrogante quanto na busca por agradar a Deus de tal forma que a gente seja percebido pelo cumprimento da nossa lei, como se nós fôssemos capazes de, pelo desempenho de algumas tarefas, sermos dignos da parte de Deus. Não, não somos dignos de Deus, nem devemos viver buscando uma identidade ególatra num Deus carinhosinho que fez as coisas só por mim e por você. Nenhum nem outro não. No lugar disso, nós temos o privilégio de participar de um envio do qual nós não merecemos. E ao participar disso, vermos que a dor, a crueldade, o sofrimento podem se transformar em virtude, em bondade, em realidade transformada. Uma simples declaração de Pedro, que não aqui em Lucas, mas em Mateus, quando se narra a mesma passagem, a gente lê que tal declaração não poderia vir da boca de Pedro, mas também foi enviada pelo próprio Deus. Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com alguém, coloque no grupo da sua igreja, manda para o seu pastor, para o seu líder de célula. De repente é uma boa maneira de você praticar um estudo bíblico aí. Eu espero que possa te ajudar. Se te ajudou, veja se pode ajudar outra pessoa também. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.